lá, vou explicar então agora a construção das alturas, tá bom? Vamos falar das alturas do triângulo. Então, a primeira altura que eu vou traçar vai ser relativa a esse lado AC aqui. Lembra que vocês dobraram o papel, né? Ligaram os dois pontinhos aqui, né? Dobraram o papelzinho. Agora eu quero fazer aqui, ó, vocês dobraram aqui a 90 graus, tudo bem? Mas também contando aqui que a minha dobra tinha que passar exatamente no vértice B, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, eu não tenho aqui, ó, por exemplo, altura, eu não consigo, mas eu consigo, por exemplo, pegar aqui, olha, uma reta perpendicular. Para traçar a altura, eu preciso de uma reta perpendicular. E olha o que está pedindo, ó, selecione o primeiro ponto, opa, vamos de novo, ó, reta perpendicular. Selecione primeiro ponto e depois uma reta. Olha só, então eu não quero a altura relativa a esse lado aqui, só que a altura relativa a esse lado aqui vai ser exatamente um segmento perpendicular a esse lado AC e passando pelo ponto B. Então, ó, vou selecionar o ponto e o meu vértice, o meu lado oposto a esse vértice aqui. Olha aqui a altura, gente. Olha aqui. Ó, vou traçar o segmento aqui e aqui. Vou excluir essa linha grandona aqui. Deixa eu colocar o J aqui para fora. Prontinho, gente. Olha que maravilha. Já tracei a altura. Olha lá, meu ponto BJ, ó, meu segmento BJ, ó. BJ é a altura do triângulo relativa ao lado AC, tá? Relativa ao lado AC. E apareceu um AC com acento aqui. Deixa eu arrumar aqui. Eu não quero assim. Eu quero o AC com um tracinho em cima, né? Opa, ao lado. Avançado. Tem que arrumar aqui. Colocar neste modelinho aqui, ó. Ok. Tudo bem? Então, olha só. Meu segmento BJ é a altura do triângulo, só que agora relativa a esse lado AC. Tudo bem? Vamos fazer então agora a altura do triângulo relativa ao lado AB? Então vamos lá. Relativa ao lado AB vai ser uma reta perpendicular aqui a esse lado AB, só que essa reta perpendicular ela tem que passar por C. Então vamos lá, ó. Reta perpendicular que vai passar por C e aqui nesse segmento AB. Olha aqui minha altura, tá? Vou traçar aqui o segmento que vai me dar a altura do triângulo. Segmento C até aqui, o K. Deixa eu tirar essa reta, né? Que essa foi uma reta auxiliar só, né? Eu vou tirar, colocar a letra K para fora. A letra K para fora. Olha só, então, a gente já pode dizer que... Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar esses textos aqui, que a gente não precisa desses. Eu vou escrever de novo. Então, olha só, o meu segmento CK é a altura do triângulo, só que agora relativa ao lado AB, tá? Então, vou escrever isso aqui, tá? Deixa eu dar um Ctrl C. Vou escrever um texto aqui embaixo. E vou falar então que o meu segmento CK é a altura do triângulo relativa ao lado AB.
Tudo bem? Estão entendendo então? Então, olha só as alturas que pareciam ser tão difíceis. É só eu traçar um segmento que vai ser perpendicular a um dos lados e vai passar pelo vértice oposto a esse lado aqui, tá bom? Então, vamos traçar o terceiro? Terceiro, ó. Vou pegar uma perpendicular que vai passar pelo ponto oposto ao lado que é a base da minha altura, tudo bem? Então, agora, ó, traçar aqui a altura. Segmento de A até esse ponto aqui. Olha que legal. Vou tirar essa reta. Olha só, então, que legal, ó. Esse segmento AL, né? O segmento AL é uma das alturas do triângulo, só que agora relativa ao lado BC. Vamos verificar se realmente eles estão todos perpendiculares? Deixa eu só escrever por último aqui, tá? Minha última altura desse triângulo. Aí a gente vai fazer uma verificação, tá bom? Segmento AL. AL é a altura do triângulo relativa ao lado BC, tá? Ao lado BC. Prontinho. Eu não tô olhando o chat, tá, gente? Daqui a pouco eu olho lá para ver se tem mensagem. Espera um pouquinho. Então, retomando aqui, ó. AL é a altura do triângulo relativa ao lado BC. Vamos ver então se aqui eles têm 90 graus? Vamos conferir, ó. Vou fazer uma leitura do ângulo aqui. Desse ângulo aqui, ó. O ângulo com vértice aqui em J. Ah, não fez a leitura. Peraí que eu marquei algum ponto errado. Ângulo J e B. Olha só que legal, realmente tem 90 graus, tá? Então, ó, a altura, todas as alturas do triângulo, né, relativo a cada um dos lados, acontece isso, ó, é um segmento que é perpendicular. O que quer dizer perpendicular a esse lado aqui? Quer dizer que ele forma um ângulo de 90 graus e ele passa pelo vértice oposto ao lado que a gente acabou de falar, tudo bem? Então, aqui também, vamos ver se aqui também tem 90 graus e se aqui também tem 90 graus. Vou fazer a medida aqui do ângulo, tá? Aqui, aqui e... Ah, ele fez a leitura externa, deixa eu fazer de outra forma. Vou vir fazendo a leitura a partir daqui, ó. A... L, C. Olha que legal. Também tem 90 graus, ó. Também tem 90 graus. Opa. Deixa eu voltar aqui que ele leu todos os ângulos. Quero só mudar, colocar esse ângulo pra cá. Ó que maravilha. Vamos ver se o próximo também tem 90 graus? Então, olha só. Esse segmento AL é a altura relativa ao lado BC, tudo bem? Ó, é um segmento perpendicular ao lado BC e que passa pelo seu vértice oposto, que é o vértice A. Vamos ver o terceiro? O terceiro tem que dar a mesma coisa, ó. Ângulo. Vou começar daqui. C, K... Não, fez a leitura externa, não quero a leitura interna. Ângulo A, K, C. Olha só que maravilha, tá? Deixa eu mover aqui. Olha só que maravilha, tá? Esse ângulo também tem 90 graus. Então, ó,
esse segmento KC é a altura do triângulo relativa ao lado AB. Tudo bem? KC, né, ou CK, ó, relativa ao lado AB. Deixa eu ir lá no chat, ver se vocês estão entendendo. Coloque aí. Tiago colocou que não entendeu. E agora, Tiago? Tô fazendo as alturas, Tiago. Tô fazendo as alturas. Deixa eu dar uma olhadinha mais pra cima. Tiago perguntou onde eu tô no GeoGebra. Eu tô na parte de geometria, tá? Na hora que a gente abre o programa, eu vou gravar, tá, Tiago? Um vídeo sobre o GeoGebra. Eu vou gravar e vou compartilhar com vocês, tá bom? Para vocês conseguirem fazer a atividade no GeoGebra, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? Aqui eu tô usando o GeoGebra para explicar para vocês a aula, tá? Mas depois do trabalhinho que eu for pedir, eu vou explicar, fazer uma aulinha, uma videoaula utilizando o GeoGebra, tá bom? Sophie colocou aqui mais ou menos. Vamos fazer o próximo, tá, Sophie? Eu vou fazer o próximo, aí você vai ficando claro para você. Tudo bem? Então, vamos retomar daqui, desse aqui, vamos olhar novamente para esse triângulo. E aí, vamos olhar aqui as alturas. Então, uma das alturas é essa aqui, outra das alturas é essa e a outra é essa, tudo bem? Aí vamos falar então sobre cada uma delas. Segmento BJ é a altura do triângulo, só que agora é a altura relativa a esse lado AC. Segmento AL é a altura do triângulo, só que agora com relação a esse lado BC. E o segmento KC ou CK é a altura do triângulo com relação a esse lado AB aqui, tudo bem? Tá? E aí, essas alturas, olha, são segmentos que são perpendiculares, ó, formam 90 graus com a base, né, com o lado que eu tô relacionando com o lado relativo, né, a altura, então forma 90 graus com o seu lado relativo e passa pelo ponto do vértice oposto, tá bom? Certo? Tiago, é a sua internet, eu acho, tá? Volta, sai, volta. Depois essa aula vai ficar lá no YouTube para vocês, tá bom? Vamos fazer agora a altura desse aqui. Esse aqui é um triângulo especial, né? É o triângulo retângulo. Na hora que a gente olha para cá, lembra que eu falei, né? Eu falei aqui para vocês que então, de acordo com cada um dos lados, a altura relativa a cada um dos lados, ela forma 90 graus. Ela é perpendicular ao lado que eu estou relacionando. Então, vamos olhar para esse triângulo. O triângulo retângulo, ele já não tem 90 graus em um dos seus vértices. Vamos ver se ele realmente é retângulo aqui. Olha só. Vamos ver aqui, ó. D, E, C. Não quero, eu quero a altura, o ângulo interno, não o externo. Ó, F, E, D, vai fazer a leitura do ângulo externo. Eu não peguei algum ponto, tem que clicar exatamente no ponto, senão não dá certo. Ó. F, E, D. Olha só, tem 90 graus, tá vendo? Vocês estão vendo que tem 90 graus? Então, de cara, gente, de cara, eu olho para esse triângulo retângulo aqui e eu já sei que esses dois lados, ó, os dois lados do triângulo coincidem com a altura do triângulo, tá? Eles são catetos, né? Vocês já devem ter aprendido isso. São catetos do triângulo retângulo, mas eles também são altura. Por quê? Se a altura é exatamente o segmento, né? Ó, o segmento
perpendicular ao seu lado relativo e ligando aqui, ó, com o vértice oposto, então de cara eu já sei que esse segmento DE é a altura e esse segmento EF também é a altura do triângulo. Então aqui eu só vou escrever o seguinte para vocês, ó. Vou escrever isso aqui, ó. O lado. Peraí, deixa eu ver direitinho, ó. O lado, o segmento DE, além de ser lado, ele também é a altura relativa ao lado EF, tá bom? Então, DE e EF. Deixa eu escrever. Peraí. A gente já vai tomar um café, tá bom, gente? Dá uma pausinha, tá? D é altura relativa ao lado EF, tá bom? De cara a gente consegue ver isso aí, tá? De cara, porque, ó, ele forma esse segmento D, ele tá formando 90 graus com o segmento EF, então ele é perpendicular e ele já tá direto se encontrando aqui com o vértice oposto a esse lado aqui, tá? Então eu nem preciso traçar. A mesma coisa acontece com o segmento EF, ó. Ele forma 90 graus aqui com esse lado DE e ele, ó, ele tá diretamente aqui, ó, ligado ao vértice oposto a esse lado DE, tá? Então, a mesma coisa acontece aqui. Vou escrever a mesma coisa, então, só que agora vai ser EF é a altura com relação a DE, tá? Então, EF é a altura relativa ao lado DE, tá? Tudo bem? Parece que é mais confuso, mas não é. É só pensar que os dois catetos do meu triângulo retângulo também são a altura do triângulo retângulo, tá bom? Então, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, esses catetos são também, além de cateto, eles são alturas do triângulo retângulo, tá bom? Tá? Agora, vamos ver com relação a esse lado aqui. Com relação a esse lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar uma reta perpendicular. Perpendicular a quem? A esse segmento, só que passando pelo ponto E. Ó, aqui, aqui. Olha só que legal. Coincidiu aqui, tá? De encontrar aqui, mas não sempre, não é sempre que é assim, tá? Depende aqui da altura do meu da altura do triângulo, tá? Se eu mudasse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se eu faço uma mudança aqui, ó, se eu aumento isso aqui, olha o que vai acontecer. Opa, mas tem que continuar com 90 graus. E aqui? Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, continua com... Não pode sair, tem que ser 90 graus. Olha só, tá sempre passando... Ah, vai acontecer sim, né, gente? Lógico que vai acontecer. Sempre igual. Por quê? Porque as alturas também vão se encontrar em um ponto específico, tá? No caso aqui,
vai se encontrar aqui. Porque aqui também é o ponto de intersecção dessas duas alturas, tá bom? Deixa eu só marcar aqui mais um segmento dessa terceira altura aqui. Vai ser o segmento EM. Tirar essa reta. Ó lá, então o segmento EM, o segmento EM, agora é a altura relativa a esse lado DF aqui, tudo bem? E esse ângulo aqui, ó, ele é de 90 graus, tá? Esse segmento ME é perpendicular a esse segmento DF, tá bom? Então, vou escrever aqui novamente essa terceira altura que a gente acabou de encontrar. Que é... Peraí, é a altura EM, tá? EM e DF, né? EM e DF. EM e DF, tá? Então, vamos lá, ó. EM é a altura do triângulo relativa, eu não coloquei do triângulo, tá? Mas vocês entendem que é a altura do triângulo relativa ao lado DF. Tranquilo esse, gente, é só pensar que os dois catetos do triângulo retângulo, além de catetos, também são alturas, e então eu tenho aparecendo aqui pra gente como um segmento bem aqui no meio, só vai ter esse aqui, tá bom? Esse segmento aqui, que é o EM, tá bom? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Deixa eu ver, o Thiago colocou aqui, professora, ainda não entendi muito não. O que eu não entendi é que você está tentando descobrir o ângulo de 90 graus em cada uma delas? Não, Thiago. Ó, se a dúvida de mais alguém for essa, não é isso não tô tentando descobrir. Na hora que eu traço, isso é uma propriedade da altura do triângulo, tá? É uma propriedade. A altura do triângulo é exatamente o segmento, né? Todas as alturas do triângulo são exatamente esse segmento aqui, tá? Que passa pelo vértice oposto ao lado que eu tô relacionando com a altura, ó, tá vendo? Ó, BJ, quem é o BJ? É essa altura aqui. É a altura relativa ao vértice, ao lado AC. Então, o BJ é a altura relativa a esse lado AC aqui. Então, a altura relativa a esse lado AC é exatamente esse segmento que passa pelo vértice oposto aqui ao lado AC e que forma 90 graus com o lado AC. Então, isso é uma propriedade. Isso é uma propriedade da altura, tá? A mesma coisa aqui, ó. A altura, essa altura aqui do triângulo é o segmento AL, tá? E esse segmento AL, ele passa pelo vértice C, pelo vértice A. Quem é o vértice A? É o vértice oposto ao lado BL. E aí, esse segmento, além de passar por A, ele forma 90 graus com o lado BC, que é o lado relativo a esta altura aqui. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse segmento CK é a altura do triângulo relativa ao lado AB. Então, esse segmento KL, ou esse segmento KC, aqui, ó, esse segmento, além de ele passar pelo vértice C, que quem é o vértice C? É o vértice oposto a esse lado relativo aqui da altura, tudo bem? Então, esse segmento passa por C e é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o lado AB, tudo bem?